Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de ciências do nono ano. Meu nome é Will e eu vou passar para vocês uma aula sobre cálculos estequiométricos. Esses cálculos são muito importantes para os químicos saberem quanto vai usar em cada reação. Sem eles, seria impossível a gente gastar a quantidade correta de reagentes para obter a quantidade correta de produtos. Ao longo da aula vocês vão ver como é importante esse cálculo, certo? Mas primeiro a gente vai ver aqui, o que são exatamente cálculos estequiométricos. Estequiometria são os cálculos de reagentes e produtos nas reações químicas. Uma quantidade é estequiométrica, ou essa razão é estequiométrica, ela é ideal quando todo o reagente é consumido, certo? Não há deficiência de reagente, nem pela qualidade, nem pela quantidade, e também não há excesso de reagente. Isso se a gente considerar que a reação prossiga até a conclusão, certo? Então, é necessário fazer esses cálculos para não sobrar nem reagente e nem produtos. É um negócio bem exato, certo? Na química. Antes de passar para a parte da química, vamos passar um pouquinho para o português. Por quê? Essa palavra molho a gente usa todo dia, né? Ela significa feixe pequeno, braçado ou molho de ervas. Um ramo pequeno, por exemplo, molho de rosas, ou um conjunto de coisas unidas, um molho de chaves, por exemplo. Na figura a gente vê um molho de coentro e um molho de chaves, que é aquela palavra que o pessoal geralmente fala mói. Por que eu trouxe ela? Porque na química a gente também tem uma unidade que significa um feixe, uma quantidade fixa de alguma coisa. E como a gente está falando de química, a gente pode falar em quantidade fixa de átomos e moléculas. Então vamos ver aqui na tela. Um mol na química é uma unidade de medida utilizada para expressar a quantidade de matéria microscópica, como átomos e moléculas. Então, um mol de qualquer substância, né, possui 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos ou a mesma quantidade de moléculas. Você vai escolher na hora o que é que você vai usar, se é uma quantidade de átomos ou de moléculas. Porque um mol sempre equivale a 6,02 vezes 10 elevado a 23, certo? E aí a gente vai ver que esse número ele é utilizado para fazer vários cálculos. Por exemplo, vamos lá. Quando as substâncias são sólidas ou líquidas, podemos medir sua massa molecular ou sua massa molar. Qual é a diferença entre os dois? A diferença é mais do que a palavra, exatamente. A diferença é que, quando você fala de massa molecular, você está falando da molécula que está formada ali, né, na reação química. E quando você fala de massa molar, você está falando da substância. Então, vamos continuar aqui. O somatório das massas de cada átomo em uma determinada molécula é chamado de massa molecular, certo? E é expressa em uma unidade que a gente chama de UMA, unidade por massa atômica, ou U, se você quiser abreviar isso aí. Já a massa molar nos informa quantos gramas de uma determinada substância são necessários para termos 1 mol, 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. E é definida em gramas por mol, tá certo? Pronto. A relação entre a quantidade de uma determinada substância em 1 mol sempre vai depender da composição química dessa substância. A gente vai ver agora que existe uma diferença grande entre substâncias. Vocês já sabem que entre uma substância e outra, a principal diferença que a gente pode encontrar é tanto a formação da molécula em átomos, quanto na quantidade de átomos. Eu vou pegar dois exemplos aqui bem fáceis para a gente dar uma olhada, tá certo? Veja só. O açúcar, cuja molécula é formada por 6 átomos de carbono, 12 de hidrogênio e 6 de oxigênio, e a água, que todo mundo conhece a fórmula, né? H2O. A massa molecular do açúcar é 201 U ou Ma. Ou seja, em 1 mol de açúcar tem 201 gramas, né? Ou seja,
Em 201 gramas, você tem 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de açúcar. E para a água, será que é o mesmo peso? Será que 201 gramas de água também vai ter essa quantidade de moléculas? Não, existe uma diferença entre as moléculas, portanto, vai haver também uma diferença nesse peso. Vamos lá. A massa molecular da água é 18 UMA e 1 mol de água tem 18 gramas, ou seja, em 18 gramas de água você tem 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas, tá certo? Bom, esse é um cálculo aproximado e agora a gente vai descobrir como se chega nesse número, certo? Que é a parte mais importante de um cálculo estequiométrico. Como é que a gente sabe que em 18 gramas de água você tem 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas? Essa é uma coisa interessante a gente saber, certo? Só lembrando que 6,02 elevado a 23 é um número muito grande, certo? Esse 23 aí são 23 zeros. Então a gente está falando de uma coisa muito grande, uma quantidade muito grande de moléculas. Tá ok? Vamos ver aqui como é que a gente chega nesse número. Para isso, a gente precisa saber, de novo, sobre a tabela periódica. Ela contém umas informações que a gente pode usar para descobrir o número de mols de uma determinada substância, certo? Aqui, por exemplo, na água, a gente tem H2O, né? 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. E como é que a gente chega nesse cálculo? No hidrogênio, lá na tabela periódica, você vai ver um número que é 1,008. Esse número é o peso atômico ou o número de massa do átomo. Para o oxigênio, o peso atômico é 15,999, que a gente pode arredondar para 16. Vamos fazer o cálculo da água para você ver como é que fica. Se a gente tem 2 átomos de hidrogênio e o número atômico dele é 1, a gente multiplica 2 vezes 1 igual a 2. Se a gente tem apenas um átomo de oxigênio na molécula da água e o número dele é 16, aproximadamente, então a gente multiplica 16 vezes 1 é igual a 16. Para a gente saber a massa molecular dessa molécula da água, a gente soma os dois e deu 18, certo? Tanto a massa molecular quanto a massa molar são 18. Só que a unidade de medida vai mudar. De U em massa molecular para grama em massa molar. Significa dizer tudo aquilo que a gente já falou. Que em 18 gramas de água você tem aquela quantidade exata de moléculas, tá ok? Por que isso tudo é importante? Porque essa medição exata é que vai fazer com que a reação funcione de forma perfeita, tá certo? Vamos ver aqui outro exemplo. A gente falou de líquidos e sólidos, certo? Aquele mol que tem 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Mas no caso de um gás, um mol de qualquer gás tem 22,4 litros. Isso se você considerar as condições normais de temperatura e pressão. Que condições são essas? Quando a temperatura está a 0 grau e quando a pressão atmosférica está a 1 atm, ou seja, uma pressão de 760 miligramas de mercúrio. A pressão básica, né, de 1 atm. Nessas condições controladas de laboratório, qualquer gás em 1 mol tem 22,4 litros, tá ok? Vamos fazer um exemplo rápido aqui, para a gente tentar entender como é que se faz esses cálculos estequiométricos, certo? Vamos lá para a tela aqui que tem um exemplo. A reação entre iodeto de potássio e nitrato de chumbo forma nitrato de potássio e iodeto de chumbo, em um experimento chamado chuva de ouro. Quantos mols de iodeto de potássio são necessários para formar 4 mols de nitrato de potássio nessa reação? Então, para a gente começar a fazer os cálculos, é necessário que você consiga escrever. São 3 passos, às vezes você vai usar os 3, às vezes não, mas é necessário a gente passar por 3 passos. O primeiro passo é você escrever essa equação, certo? A gente está fazendo uma equação aqui entre iodeto de potássio e nitrato de chumbo.
em meio aquoso. Eu já sei que é meio aquoso porque a gente já conhece esse experimento, chuva de ouro, né? Ele é feito com água lá, misturado. A reação vai dar nitrato de potássio em meio aquoso e iodeto de chumbo. Só voltando aqui para a tela, né? Você olhando aqui, existe uma setinha para baixo que indica, que a gente já viu nas aulas anteriores, que indica que esse iodeto de chumbo ele é um precipitado, ou seja, ele é mais pesado do que o meio aquoso e ele vai descer para o fundo do becker, onde você está fazendo a reação. Vamos ver como ela é bonita, é a chuva de ouro, né? Essa reação, vamos para cá. Ó, o segundo passo é balancear a equação. A equação simples estava desbalanceada, por quê? Do lado dos reagentes, a gente tinha 2 nitrogênios e do lado dos produtos só tinha 1, que está em vermelho aí. E do lado dos reagentes também tinha um desbalanceamento no oxigênio. Você tinha 6 oxigênios de um lado e 3 oxigênios do outro. Para quem não está conseguindo ver por que são 6 oxigênios e 2 nitrogênios, vem aqui, por favor. Desse lado aqui, a gente tem um número 2 vermelho, certo? Como é que a gente sabe que tem 6 oxigênios aqui nessa molécula? Porque esse 2 está multiplicando tudo que está aqui dentro do parêntese. Então, 3 vezes 2 é 6, certo? E o N, que tinha um só aqui, multiplicado por 2, dá 2. Você vê que está desbalanceado. O número que eu posso usar para balancear tudo isso aqui, ou seja, ficar igual de um lado e do outro, é o número 2, porque 2 vezes 1 é 2 e 3 vezes 2 é 6. Eu boto 2 aqui e o 2 aqui. Pronto, a equação ficou balanceada, agora sim a gente pode começar a trabalhar, certo? Para quem não conhece, a chuva de ouro está aí na tela, né? Veja que o iodeto de chumbo ele precipita com essa cor amarelada parecida com ouro, né? Então vamos lá. Vamos fazer uma regra de 3 para tentar descobrir o que é que a questão estava pedindo. Quantos mols de iodeto de potássio são necessários para formar 4 mols de nitrato de potássio? Certo? Essa regra de 3 é o seguinte. Se desse lado você tem 2 mols de iodeto de potássio e desse outro você tem 2 de nitrato de potássio, quando eu quero dobrar esse número de um lado, vai acontecer, você vai dobrar esse número desse lado também. Então, a regra de 3 é simples. Se eu quero 4 mols de nitrato de potássio desse lado, eu tenho que fazer o que com esse aqui? Vamos lá. É uma regra de 3 diretamente proporcional. Se eu aumento de um lado, vai aumentar do outro também. Bom, aqui é 2 e aqui é 2. Aqui eu quero saber quantos de iodeto de potássio eu preciso, então eu coloco um X. Do outro lado eu quero dobrar esse valor aqui, eu boto 4, certo? Fazendo a regra de 3, os meios pelos extremos, você tem 2x é igual a 2 vezes 4, 2x é igual a 8, x é igual a 8 dividido por 2, né, porque eu vou isolar o x e o 2 vai vir para cá dividindo. No final a gente tem 4, a resposta, né? São necessários 4 mols de iodeto de potássio para formar 4 mols de nitrato de potássio do outro lado, certo? Esses cálculos são importantes para a gente saber dosar realmente quanto você vai usar de reagentes para ter um determinado número de produtos, certo? Outra pergunta que a gente poderia fazer em cima dessa questão. Quantos gramas dá 4 mols de iodeto de potássio? Para a gente transformar isso em gramas, a gente precisa da tabela periódica, lembra? Ó, aqui a gente tem o número do potássio, que é 39,098, e do iodo, que é 126,9. Dá para arredondar isso aí, se quiser, para facilitar, né? 40 e 127. Mas vamos fazer o número aqui certo. Ó. A massa molecular do iodeto de potássio é 39,08, que é um átomo de potássio, mais 126,9, que é um átomo de iodo. Somando os dois, você tem 165,98 U, ou
165,98 gramas por mol em 1 mol de iodeto de potássio, certo? Para a gente fazer 4 mols, né, de iodeto de potássio, você vai precisar de quantos gramas? Mais uma regra de 3 de novo, diretamente proporcional. Se em 1 mol eu tenho 166 gramas, em 4 mols eu tenho mais ou menos, eu tenho mais, x, que é o que eu quero saber. Como ela é diretamente proporcional, a gente faz os meios pelos extremos. Vai dar assim, x é igual a 4 vezes 166, certo? X é igual a 664 gramas. Ou seja, em 4 mols de iodeto de potássio, você tem 664 gramas, certo? Antes de terminar, eu vou deixar para vocês um desafio, certo? Escreva no caderno quantos litros tem 1 mol de gás carbônico e 1 mol de hidrogênio nas condições normais de temperatura e pressão, que são aquelas que eu já falei para vocês, né? Temperatura e pressão normais, 0 grau e 1 atm, tá certo? A gente se vê na próxima aula. Até lá, tchau!